Olá, queridos e queridas. Hoje eu trago uma conversa aqui para nós sobre a criança de 6 anos. Então nós vimos, né, eu já gravei em outros vídeos, vão lá ver, né, se vocês se interessarem, que aos 2, 3 anos acontece a primeira individuação, como se esta primeira identidade, esta primeira percepção de ser um indivíduo separado dos pais, principalmente da mãe, se dá mais ou menos por volta dos 2, 3 anos. E aos 6 anos, ela incorpora um pouco mais. Aos 9, ainda mais. Aos 12, aí ela, vamos dizer, ela incorpora de uma forma mais completa, né? Que seria aí o início da adolescência, né? Então, o que deixa realmente esta fase da infância, né? Onde vem aí, né, a realidade mesmo à tona, né, para este indivíduo, né, o que ele vivenciou, rompe-se aí muitas, muitas fantasias e imaginações, né, do imaginário da fase da infância. E aos 6 anos acontece como se fosse uma primeira adolescência, né? Então acontece esta individuação, né, ainda maior, né, que acontece aí por volta dos 3 anos a primeira, depois então aí vem aos 6 anos, inicia-se uma mudança física, né? Então começa-se a troca dos dentes, né? Então começa a se alargar também a, a região aqui inferior, né? Para dar lugar para os molares, né? Começam a troca dos dentes. Com a troca dos dentes, então começa a ser liberto a parte do intelecto, né? Então, é lógico que nós nascemos ali, né? Corpo físico, emocional, mental, né? Espiritual, só que ele vai se libertando aos poucos, né? Ou seja, o aprendizado, por exemplo, como eu também já disse aqui por muitas vezes, neste primeiro setênio, nesses primeiros 7 anos de vida, ele não ocorre através do intelecto, né, de forma abstrata, de você sentando uma criança, né, numa carteira, ensinando, né, abstratamente. Então, este intelecto começa a se libertar, esta capacidade de memorização, né, esta parte consciente, racional, ela começa a ser libertada com a troca dos dentes, com o crescimento dos membros, né, que isso começa a acontecer aí por volta dos 6 anos, né, então começam a crescer os premolares permanente, né, que a gente fala as panelas, esta criança, ela quer fazer ela quer fazer coisas que ela não pode, ela já não se acha mais uma criancinha, né? E as coisas que ela pode, ela não quer mais fazer, né? Então ela gosta muito também de estar aí conversando, né, com os adultos. Nesta fase, né? Então a gente começa a perceber que muda-se, né, vai mudando a fase de puramente da imitação, né, que vem aí até os 6, 7, também um pouco dos 8, né, 8 anos, mas assim, com essa troca dos dentes, se essa criança se movimentou bastante, né, teve também uma alimentação saudável, ela está plena nesse corpo físico, trabalhou muito, né, através aí dos 5 sentidos, né, o apego com os pais, né, ela foi escutada, ela foi compreendida, ela foi acolhida nos seus sentimentos, ela está plena e segura, né, para ir para este mundo que se abre, né, que é a libertação
desta parte racional, né, desta parte da memória, desta parte onde começa-se a alfabetização. Então, é importante a gente ver esses sinais de prontidão, inclusive, né, para essa alfabetização, que além dessa plenitude física, né, dessa plenitude motora e sensorial, né, que é essa segurança não só em si mesmo, mas a confiança ali que foi construída com os seus cuidadores, né, através desse apego seguro, ou seja, deste contato corpo a corpo, deste acolhimento dos sentimentos, desta escuta ativa, né, desta presença não só física, mas mental, emocional, esta presença presente mesmo, ou seja, sem os pensamentos estarem em outro lugar, né, os sentimentos estarem ali na nossa criança ferida. E não estou falando que isso seja uma coisa fácil, mas é algo que a gente já tomando conhecimento, a gente já pode iniciar este processo, né, se auto-observando e observando as nossas atitudes, observar os nossos pensamentos e sentimentos, para saber onde a gente está, né? Porque senão a gente não consegue acompanhar esta criança e mais ainda, a gente não consegue acompanhar as aflições, as angústias que vai acontecendo nessas fases, né? Principalmente nesses momentos em que ela vai incorporando cada vez mais, né? Em que esta individuação vai acontecendo de forma cada vez mais forte, ou seja, ela vai se vendo cada vez mais como um indivíduo no mundo, né? E isso gera aflições, isso gera angústias. A gente não vai estar ali atento, observando e presente realmente, né? Sem estar nas nossas dores e dos pensamentos ali na vida dos outros, no passado, no futuro, né? Só com as preocupações materiais que nos raptam, né? Nos tiram totalmente do momento presente e a gente não consegue observar, né, o que esta criança está necessitando. Principalmente não, mas inclusive nesta parte anímica, né, na parte dos sentimentos. Então a gente acha muito que essa criança é preguiçosa. Então, por exemplo, aos 6 anos, ela começa a ficar mais cansada, né? Vem, né, este processo anímico onde ela começa em processos, né, alguns processos de angústia, que isso se dá, né, essa angústia se dá ainda mais fortemente aos 9 anos, né, que ela se vê ainda mais como um indivíduo, né, no mundo, ainda mais separado assim dos pais, né, como um indivíduo mesmo. Então a gente tem que estar nesta presença e saber, né, que esta fase, inclusive animicamente, ela vai acontecer desta forma, né? Então que a gente vai conseguir acompanhar, né, sabendo que ela vai ficar um pouco mais cansada, que ela vai querer fazer coisas que ela já não se acha mais criança, mas ela ainda também não é um adolescente, um jovem. Então que a gente vai ter, né, que saber lidar com essas situações, né, para realmente não permitir coisas que não são para sua idade e também não colocá-la como uma criancinha, né? Ou seja, então que ela pode aí ter mais atribuições, né, na ajuda do lar, no seu próprio, na sua própria higiene pessoal, né, já conseguir escovar os seus dentes sozinha realmente, né, tomar o banho e a gente também saber que a gente também ainda tem que acompanhar,
né? Então estar ali do lado, seja no momento do banho, né, da escovação dos dentes e, e muitas vezes dos choros, né, que vem, né, à tona pelas situações de repente que passou na escola, é, né, é uma fase em que essa individuação traz isso, né, animicamente, ou seja, nos nossos sentimentos, né, nesta fase aí da criança aos 6 anos. E a gente observar, né, que essa criança, ela sai desta fase puramente da imitação e começa a, a ter uma outra percepção, por exemplo, em relação à professora, aos pais. Ela começa a admirar, né, esta autoridade, né, que são os pais, os professores, e não que antes ela não admire, mas agora ela começa a admirar de forma um pouco mais racional, né? Ou seja, não tão inconsciente totalmente, né? Começa aí um pré-consciente e então que a gente, e isso assim durante também toda a infância, mas ela começa a sair mais para este olhar um pouco mais consciente, né, sobre este adulto. Então que a gente realmente seja sempre muito verdadeiro, muito honesto, né, em relação aos nossos sentimentos, às nossas necessidades e também aos sentimentos deles, às necessidades deles. Que a gente sempre seja muito verdadeiro também em relação a tudo que a gente não é poder ser, tudo que a gente tem que ser, né? Honesto e verdadeiro em tudo, não trazendo para a idade deles algo que não é para eles, né? Ainda, como vai ser ali, né? Um pouquinho depois aos 9, aos 12 ainda mais, mas a gente trazendo sim cada vez mais clareza, né? Cada vez mais uma realidade, mas uma realidade muito também através de imagens, e não uma imagem em si mostrada, né? Mas muito através de contos, né? De contos de fadas, de mitos, né, que traz aí a força, a força no sentido de superação, né, de coragem, né, os contos sempre também trazem, né, o bem e o mal, e sempre o bem, né, trazendo o bem que vence, né, no final, sempre. Então, destas formas, a gente pode contribuir muito, né, que eles passem por essas fases de maneira cada vez mais assim, mais leve, né, mais compreendida, mais acolhidos nos seus sentimentos, né, porque a gente compreende que eles precisam não só desse nosso acompanhamento, mas desse acolhimento mesmo, né, dessas fases que eles passam, né, de individuações, de medos, de angústias, né, então que a gente não banalize, que a gente não crie aí estereótipos, comparações, que a gente não crie diagnósticos, né, que fique essa criança estereotipada por um diagnóstico, né? Então que a gente possa aí sempre estar fazendo, né, de uma forma mesmo bem compreensiva, e quando a gente entende cada vez mais esse desenvolvimento do ser humano e a nós mesmos, a nossa história, a gente vai conseguindo aí fazer né, de forma mais acolhedora, de forma mais compreensiva, e conseguindo acompanhar aí bem mais atentos, bem mais perceptivos, bem mais presentes. Tá bom? Então, uma palavrinha aí sobre a criança dos 6 anos. Um beijo, um grande abraço e até a próxima.